O enfrentamento às organizações criminosas é um dos grandes desafios da área de segurança pública do Brasil, e há uma série de fatores que precisam estar interligados para que nós tenhamos um ambiente mais seguro e mais digno. Para debater um pouco essa temática, nós vamos conversar com o professor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo, USP, Leandro Piquet Carneiro. Professor, obrigada pela participação aqui no Debates para o Brasil do Futuro. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: o trabalho de enfrentamento às organizações criminosas envolve uma série de necessidades, inteligência, dados, evidências científicas, planejamento, etc. Como é que o senhor avalia esse trabalho de enfrentamento a essas organizações criminosas no Brasil atualmente, ou se o senhor quiser fazer uma retrospectiva aí dos últimos anos, como é que o senhor avalia o cenário atual? Luiz, eu acho que nós estamos uma volta atrás em matéria de combate a organizações criminosas. É, eu acho que nós perdemos muito tempo, um tempo precioso no início dos anos 2000, quando o fenômeno começou a se mostrar claramente como uma ameaça, como um problema concreto. Havia ainda naquela época uma resistência muito grande em tratar o problema do crime organizado como um problema distinto da questão mais geral da segurança pública, e a visão predominante que eu entendo existia no âmbito, digamos, das altas esferas do Estado brasileiro, um pouco sem distinção de orientação política, era muito parecida no sentido de entender a segurança, os problemas de segurança pública do Brasil nos anos 90 e 2000 como reflexo de condições sociais desfavoráveis que seriam resolvidas por políticas sociais, educacionais, inclusão, política de combate à pobreza com transferência de renda. Então, o pacote, a segurança pública era vista como um problema derivado de um contexto de pobreza, desigualdade, falta de oportunidade no mercado né, de trabalho, uma educação deficiente. Então, isso era o. Quer dizer, eu acho que se você perguntasse nos anos 80 para qualquer. Fez uma assembleia de especialistas sobre segurança, nos 70, 80% diria: não, o problema é esse. O problema tem relação com a estrutura social brasileira. Não havia uma visão de que existia um problema institucional, de que nós saímos de uma ditadura, que as polícias não estavam preparadas para oferecer serviços de policiamento de qualidade, que o sistema de justiça criminal ele não estava pronto para uma onda do aumento do número de crimes no país inteiro. E foi o que nós vivemos. Nós começamos com problemas relacionados a crimes violentos, né, como de contra a propriedade, roubo de carga, invasões de domicílio. Depois veio a onda do crack, né, veio o varejo da cocaína, o varejo das drogas nas grandes cidades brasileiras. E o que é assim, o que ocorre, eu acho que é o aprendizado mais importante nessa área de segurança pública e crime organizado, diz respeito ao fato de que o crime se organiza para explorar oportunidades econômicas que surgem, não é? E então você está, né, a própria região das fronteiras do Brasil, em particular a tríplice fronteira Brasil-Argentina e Paraguai, que é uma fronteira muito dinâmica do ponto de vista de circulação de população, de negócios, da agricultura. Foi para onde o Brasil, né, se integrou mais com seus vizinhos. Também oferece oportunidades incríveis para o contrabando, para a falsificação. Então, toda essa agenda da segurança ligada à temática
dos mercados ilícitos, dos crimes violentos cometidos por organizações criminosas, ficou sem o tratamento adequado. Ela ficou uma gênese esquecida, ela ficou submetida a uma visão que privilegiava os temas sociais e acreditava que o Brasil, né, ao se democratizar plenamente, ao conquistar um quadro maior de inclusão, crescimento econômico, resolveria o problema do crime. Eu acho que isso é uma visão muito errada e abriu espaço para que essas organizações criminosas que começaram lá nos anos 90 explorando esses nichos, essas oportunidades nascentes aí principalmente no varejo, na cocaína, na forma do crack, nas grandes cidades brasileiras, ocupassem um enorme espaço e pudessem e hoje tem a capacidade de desafiar as polícias, desafiar a organização do Estado brasileiro. Então, eu acho que houve um problema com a construção de uma agenda no seu tempo. Nós perdemos décadas preciosas, entende? E ao não reconhecer a natureza própria desse problema, ela não é um problema vinculado a outros ou derivado de outros, de forma simples e mecânica como se queria. Ele tem sua estrutura própria, ele é um problema que envolve desenvolvimento institucional, preparo das polícias, do sistema de justiça criminal. E é essa agenda que a gente precisa avançar hoje. Pois é, nós conseguiríamos reconstruir essa agenda? O que que é preciso para que nós tenhamos um combate mais efetivo às organizações criminosas? É uma agenda difícil de ser operada porque ela ocorre no nível federal, estadual e municipal. Então, o Brasil, como federação, traz um problema, né? Ele coloca um problema do ponto de vista de integração dessas polícias, dessas políticas. A área de segurança pública, em particular, carece de modelos de integração. O Sistema Único de Saúde foi, digamos, foi, né, transformado em lei, mas ele ainda não tem densidade prática suficiente para produzir a coordenação que o país precisa entre as polícias estaduais e não há com o governo federal uma relação adequada do ponto de vista do governo federal construir um papel de agente regulador no sentido de que produz incentivos, produz dados, produz orientações para as políticas estaduais. Cada estado faz o seu da maneira que entende necessária em função dos arranjos políticos locais. Então, há uma enorme diversidade estadual no Brasil. Há polícias com capacidade institucional muito diferente. O governo federal não tem um currículo, uma escola nacional de polícia que possa formar uma elite de comandantes, diretores de escola, que aí, né, capaz de reproduzir essas doutrinas, esses modelos de treinamento nos estados. Não tem um sistema de informação. Hoje, no Brasil, não tem um sistema nacional de informação sobre segurança pública. Né? Não tem, em síntese, um papel claro de, de atribuições, assim, uma definição clara das atribuições do governo federal diante das ações dos estados. Isso faz muita falta. Eu acho que isso é assim, a integração das polícias no sentido de produzir, por exemplo, modelos de treinamento que poderiam ser padronizados e levados como boas práticas. Não é obrigar os estados a, olha, todos os estados estão obrigados a adotar esse modelo aqui. Não funciona assim numa federação. Mas eu acho que é muito importante oferecer modelos, criar uma estrutura de ensino, por exemplo,
seja, uma academia nacional. Nós temos a Academia Nacional de Polícia Federal, que forma os agentes da Polícia Federal. Nós temos o Centro de Treinamento da Força Nacional de Segurança, não é? Mas não temos uma Academia Nacional de Polícia, não é? Poderíamos formar uma elite de policiais civis e militares que compartilhassem protocolos, compartilhassem modelos de treinamento, doutrina, para usar a linguagem, né, policial militar, né? Doutrina sobre como enfrentar determinados problemas, sobre gestão de fronteira, por exemplo. É preciso tornar mais homogêneo o preparo das polícias estaduais que têm fronteira com outros países, por exemplo. Então, tem estado que investe muito, como o Paraná, tem como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem estados que não têm capacidade instalada suficiente para lidar com os problemas de fronteira, né? Então, isso é um exemplo, né? Quer dizer, fronteira, as abordagens policiais, tecnologias que estão surgindo, como câmeras corporais, tudo isso precisa de treinamento, precisa de protocolos, precisa digamos, de criar, né, convergência, criar sinergia. E o governo federal pode ajudar nesse sentido, não é impondo uma agenda, mas promovendo aquilo que dá certo. Olha, o Estado fez isso, o Estado de São Paulo usou câmeras corporais, tem aqui uma avaliação, parece que deu certo. Vamos desenvolver um modelo para os outros países, para os outros estados, ver a questão tecnológica, de custo, enfim, um lugar que possa pensar as estratégias de formação e preparo do policial, né? Sem acabar com as academias nos estados, por óbvio, né? Por exemplo, né? Então, eu acho que assim, o papel do governo federal na produção de dados, na produção de conteúdo para formação, na orientação e promoção das melhores práticas é incrível, seria incrível, né? O que não funciona é o governo central achar que vai ser a prefeitura do Brasil e começar a baixar, né? Política tem que fazer assim, se fizer assim, ganha dinheiro, se não fizer, não ganha. Eu acho que tem que ter um jeito mais construtivo de se relacionar com as polícias dos estados e produzir essa mudança que a gente precisa. E na medida em que há base comum na formação, há esse compartilhamento de visão doutrinária dos procedimentos, a cooperação fica mais fácil. Então, hoje, o obstáculo é muito grande na cooperação entre os Estados. Cooperação na área de inteligência, cooperação na área de operações, né, compartilhadas e conjuntas. Tudo isso é muito difícil porque as polícias têm culturas diferentes. Foram formadas em academias que ensinam coisas diferentes, né? Têm culturas organizacionais diferentes, né? O governo federal poderia ajudar muito com esse trabalho de criar uma base comum de conhecimento que facilitaria a cooperação e a operação conjunta. Perfeito. Isso em termos gerais, né? O senhor acredita que para as áreas de fronteira nós necessitaríamos de mais ingredientes, entre aspas, em relação além, né, de uma formação geral a todas as polícias, às tecnologias compartilhadas, a protocolos compartilhados, as áreas de fronteira demandariam outras questões também, na opinião do senhor? Muitas questões ligadas aos problemas, à gestão de problemas que são específicos das regiões de fronteira, e que envolvem tecnologia, principalmente, eu acho que um problema gravíssimo, além dos ilícitos, né, que são conhecidos aí, tráfico de drogas, o contrabando, o mercado ilícito de produtos falsificados. Nós temos um problema sério com o tráfico de pessoas, por exemplo, com o contrabando de imigrantes, com imigração ilegal, né?
Então, eu acho que, nesse sentido, cooperação é fundamental. Você sabe que existe um programa da União Europeia para a região aqui para a América do Sul, que é o Eurofront, que é um programa justamente que tem por objetivo qualificar as polícias de fronteiras sensíveis que estão, digamos, no mapa de uma cadeia logística de contrabando de imigrantes e de tráfico de pessoas para a Europa. Então, essas fronteiras precisam de tecnologia adequada, por exemplo, para o controle de passaporte, detecção de fraude de documentos. Isso tem a ver com treinamento de pessoal e com tecnologia, né? Então, eu acho que o fronteira é um desafio. A melhor fronteira da região é a tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, do ponto de vista de colaboração. Os exemplos positivos que nós temos vêm dessa fronteira, não é isso? Comando tripartite, tem troca, tem operações, tem acordos de operação estendida no território um do outro. Acho que nós avançamos muito nessa região. E o que foi aprendido na região da Tríplice Fronteira, principalmente essa gestão pelo comando tripartite, com liderança, com rodízio de liderança, com a importância dos vizinhos nessa condução, ajuda demais digamos, a iluminar o caminho do que é possível fazer nas outras tríplices fronteiras, nas outras regiões de fronteiras sensíveis que o Brasil tem. E o Brasil vai crescer na direção dos seus vizinhos, está crescendo na direção dos seus vizinhos. A integração com os países vizinhos, né, a oeste, ela é uma integração inevitável, né? E vizinhos com os quais nunca tivemos nenhum tipo de conflito. Então, as, né, esse processo de integração será muito. Eu acho que eu tendo a apostar numa integração muito positiva, de natureza econômica, muito baseada no dinamismo da agricultura que essa região representa. Então, isso, quer dizer, as questões de segurança elas vão atrás, porque o crime organizado ele vai explorar as oportunidades criadas, ele vai explorar o lado bom da integração, não é isso? Ele vai explorar o lado que exige que o fluxo de visitantes seja o mais facilitado possível, que não existam barreiras que atrasem a visitação, o comércio. Então, o crime vai explorar essas oportunidades, porque né, próprio da atividade ilícita explorar nichos, explorar oportunidades oferecidas para lucrar com com a ilegalidade que, que promovem, né, com as ilegalidades no plural, né? Exato. Pois aí, enquanto não ocorre essa integração, essa governança, de forma mais efetiva, né, por meio das instâncias federais, é, há, assim, uma forma de policiais, agentes de segurança pública, a própria população civil, né, fazer algo com que possa amenizar essas questões relacionadas à falta de segurança pública, tem, assim, aquele trabalho de formiguinha que pode ser feito enquanto não há toda essa orquestração, né, a nível mais federal. Tem como um policial que atua numa fronteira, por exemplo, ou um agente de segurança pública promover essa integração, essa cooperação, né, melhorar as questões relacionadas à segurança pública? Bom, mais uma vez, eu acho que os esforços locais são muito limitados. Depende muito de diretrizes nacionais dos países, é, hum, mas eu acho que aos agentes locais cabe a tarefa de construir a cultura, construir a prática da integração, não é? Eu acho que já existe um mínimo de legislação, um mínimo de acordos entre os países. Especificamente, eu acho que é muito importante a Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina. Existem bases institucionais legais e é preciso criar uma cultura de cooperação. É preciso que o policial brasileiro entenda o espanhol, que os nossos
vizinhos do Paraguai e da Argentina entendam o policial brasileiro, né, que essa capacidade de, por exemplo, fazer petições no outro país seja facilitada. Nós aqui na USP estamos trabalhando com isso, com uma espécie de um atlas do sistema de justiça criminal das Américas, inspirado no Atlas de Justiça Europeu, que é justamente o Atlas de Justiça Europeu ele existe para isso, se há uma investigação em curso num determinado país e um policial de outro país precisa requerer essas informações, e esse policial do país requerente precisa reconhecer e conhecer a legislação do país requerido, né? Senão o pedido não é contemplado. Então, isso aqui é fundamental também nas Américas. Precisa ter um atlas desse tipo. Nós estamos construindo um sistema digital, uma plataforma digital que permita isso. Olha, o policial que está ali na fronteira, né, fez uma apreensão, digamos, já em Mato Grosso, ali de alguma coisa que já passou, já está na estrada, e que a origem claramente veio do Paraguai, né, a nota está irregular, tem um contrabando ali, e o policial aqui que vai fazer essa investigação precisa requerer informações no Paraguai sobre a empresa que enviou, etc, etc. Então, esse requerimento precisa ter por base as leis paraguaias, né? O Atlas que estamos construindo ajuda nessa direção, né? Ajuda o policial a preparar a sua requisição de informação, a extradição de algum suspeito, tudo que tem a ver com o processo, com o sistema de justiça criminal, depende de uma formalização jurídico-legal que é muito importante que seja bem feita, senão não produz resultado. Então, precisa de ferramentas desse tipo também, né? A gente precisa promover essas ferramentas, criar essa cultura de cooperação, e as leis são importantes, as diretrizes, o papel do governo federal, nacional, né, e federal né, super importantes, mas no plano local precisa haver engajamento e visão positiva sobre esse processo. Senão, se continuar aquela coisa, não, ele está lá, eu estou aqui, a gente não, não olha um para o outro e não fala, não quer entender, eu não quero entender o que ele fala, nem ele quer entender o que eu falo, e pronto, não vai funcionar. Por mais que a gente tenha as melhores leis, não vai funcionar. Perfeito. Para nós fecharmos aqui as nossas reflexões a respeito de enfrentamento às organizações criminosas, né? A última questão é como é que nós poderíamos assim pensar nesse Brasil do futuro, né? Pensar nos encaminhamentos, como é que nós poderíamos, a nível de país, promover um enfrentamento adequado às organizações criminosas, né? Que cadeia é essa que tem que funcionar, como que tem que funcionar, se há proposições de soluções em relação a isso. Eu vejo uma atividade muito intensa envolvendo polícias, Ministério Público, Justiça, e eu acho que não é só uma cooperação regional nas Américas, entende? Eu acho que o centro assim dessa assim perdão, não o centro, mas o destino das exportações de cocaína do Brasil hoje, que já estão detectados na Europa, né? Assim como o Brasil virou um problema global, não era, virou um problema global na exportação de cocaína. É, isso para atuar contra esse problema, nós precisamos de cooperação com a justiça europeia, né? Precisamos de muita cooperação com os ministérios públicos dos países vizinhos e com as polícias vizinhas. Então, a cooperação é a chave para mim nesse aspecto. Cooperação aqui tem um aspecto que antecede o inquérito, que antecede a investigação formal, que é a inteligência também. Eu acho que sem
compartilhamento de informações de inteligência, vai ser muito difícil controlar, assim, avançar nesse controle. Então, eu acho que e construir esse ambiente onde é possível trocar informações de inteligência leva tempo, exige muito recurso, porque as pessoas precisam conviver, se conhecer. Quer dizer, não dá para você pedir para um promotor do Brasil falar com um promotor italiano que ele nunca viu, e o promotor italiano sem saber com quem está falando lá de cá. Então precisa gastar muito dinheiro de lá e de cá, dos Estados Unidos, Europa, Brasil, Argentina, em todos os países afetados, para promover encontros, promover reuniões que permitirão a troca de informações, a cooperação dos sistemas de inteligência. Então, a inteligência é fundamental para o inquérito, para as investigações, para o funcionamento do sistema de justiça criminal, até a produção das condenações. Eu acho que é fundamental também continuar como eu dizia antes, com a liberdade do Ministério Público requerer provas e evidências produzidas em outros países para adensar os inquéritos e processos realizados aqui no país. Então, acho que a chave para vencer esse desafio, essa ameaça do crime organizado, é a cooperação no plano da inteligência, no plano da justiça criminal e das polícias. A polícia faz a inteligência, a polícia faz o policiamento de fronteira também. Dentro do policiamento de fronteira tem muita inteligência produzida. Isso precisa fluir, né? O banco de dados com placas dos carros suspeitos do Brasil precisa estar na mão dos policiais argentinos, paraguaios, mas é claro que do outro lado pode haver corrupção, do nosso lado pode haver corrupção. Então tudo isso são engrenagens assim muito complexas, muito difíceis de serem montadas, mas extremamente necessárias. Sem isso, o crime coopera, o crime é dinâmico, não é na sua expansão, age rápido, encontra caminho. A cocaína é uma commodity hoje distribuída globalmente e distribuída por uma rede de organizações que cooperam dentro desse grande mercado, desse bem que tanto faz, né, desse produto que tanto mal produz aí a saúde pública, né, e as comunidades que afetam. Perfeito, professor. Obrigada pelas reflexões, sugestões, inclusive, de encaminhamentos, né? Um tema realmente difícil de ser abordado, porque envolve várias outras áreas, sociais, né? Mas muito obrigada pelas reflexões. Fica aí as sugestões, né? E os debates em relação a enfrentamento a organizações criminosas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Heloísa. Foi uma ótima conversa.